Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, nós queremos, Senhor, te louvar, queremos te adorar, queremos te engrandecer. E mais uma vez, ó Deus, adentramos em Sua presença para aprender da Sua palavra e falar das coisas concernentes do Senhor. Abra o nosso entendimento, toque em nossos corações para que possamos guardar a Tua palavra e que no nome do Senhor Jesus possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? E graças a Deus. Bem, quando a gente fala sobre o livro de Apocalipse, muita gente vai ter um entendimento, uma interpretação, ou ouviu falar que o livro de Apocalipse ele se remete à guerra, à tragédia, à morte e etc, etc. Muita gente, né, por exemplo, não abre o livro do Apocalipse porque ela tem medo. Então, é um livro que ela deixa bem longe, porque ela morre de medo de abrir o livro. A razão, desconhecida. Mas, o que quer dizer a palavra Apocalipse? Alguém sabe? Apocalipse é uma palavra grega que significa... Alguém? Falar nisso, eu esqueci minha caneta. Alguém se habilita? Achei. Glória a Deus. É uma palavra grega que significa revelação. E o mais engraçado é que todo ser humano, de alguma forma, ele vai desejar, de alguma forma, querer adivinhar o futuro, né? Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo, até crente mesmo. Será que hoje o dia está bom para isso? Será que o dia está bom para aquilo, né? Quantos crentes hoje abrem aquela partezinha do horóscopo? Tem gente rindo, né? Porque faz isso, né? Um montão de gente que faz isso, né? Que ainda lê horóscopo para saber se é um dia bom, se não é, não é? Bom, tudo bem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, senhores. Só tu também, Aninha, tá, lê horóscopo, né? Tá. Mas olha, só a Bíblia, tá? Pode nos mostrar, nos revelar o que há de acontecer. Tá bom? A Bíblia Sagrada, a revelação, principalmente o livro do Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse, vamos lá, significa? Não ouvi? Ok. Porém, eu também chamo o livro do Apocalipse de A Esperança. Tá? Eu entendo que o livro do Apocalipse também significa para mim esperança. E aí talvez você vai me perguntar, né? Por que esperança? Primeiro, tudo que nós perdemos no Gênesis, no Éden, no livro de Apocalipse, o Senhor nos dá de volta. Vocês entenderam? Tudo que nós perdemos no livro de Gênesis, no livro do Apocalipse, o Senhor nosso Deus nos devolve. Até a sua presença nos é devolvida. Então, eu considero o livro do Apocalipse como o livro da esperança. Tá? Então, o significado da palavra Apocalipse é revelação. Tá? Mas eu também entendo que o livro do Apocalipse, na verdade, também é uma grande esperança. Ok, senhores? Ok. Agora, permita-me fazer uma pergunta aos senhores. Qual o objetivo do livro do Apocalipse? Alguém? Qual o objetivo do livro do Apocalipse? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 1. Alguém pode ler para mim? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Muito bom. Alguém entendeu? Lê mais uma vez devagar. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Glória. Pode ir. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Muito bom. Observa que é um livro que que nasce no coração de Deus, e Deus entrega esse livro a Jesus Cristo, que entrega esse livro ao seu anjo, que leva o livro para João, que vai escrever para os seus servos, servos de Deus, a igreja. Tudo bem? Então veja a importância do livro. Ele nasce no coração de Deus, é o que está escrito, né? E então Deus entrega a Jesus Cristo, e Jesus Cristo entrega ao seu anjo, que vai entregar para João, e João vai entregar para a igreja. Então, qual é o objetivo do livro? Tá? O objetivo do livro é revelar as coisas que haveriam de acontecer nos tempos de João e também nos tempos futuros. Então a resposta é revelar aos seus servos o que haveria de acontecer. Então o Apocalipse é uma revelação para nós sobre o futuro. Então quando eu hoje, você, nós abrimos o livro do Apocalipse, nós estamos lendo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas quando João recebe apenas para o seu dia e para o futuro. Tudo bem? Mas nós temos até o privilégio de saber o passado. João não. Tá? João ele só vai saber o que haveria de acontecer nos seus dias e o que haveria de acontecer em tempos futuros. Então, o objetivo do livro do Apocalipse era revelar aos seus servos o que haveria de acontecer em tempos futuros. Esse é o objetivo do livro do Apocalipse. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer pergunta, pode... Alguém levantou a mão aí. Foi? Ah, não? Ah, foi óculos. É porque eu estou sem óculos, eu vi uma ponta, você não sabia se é dedo, se é mão, se é... Tá ok? Vamos dar uma lidinha. Também existe um outro aspecto que eu quero mostrar para vocês. E eu falei isso lá na salinha. Algo que está escrito em capítulo 1, verso 19. Já que a Aninha está com o microfone perto, a Aninha vai ler para a gente. Tem um outro aspecto do livro do Apocalipse também, que é importante a gente saber. Capítulo 1, verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Pode. Se Joana quiser botar na tela e facilitar a vida do pessoal, pode colocar, tá? Tá, então do 19 ao 20, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muito bom. Falaremos sobre esses anjos, as 7 igrejas, um pouco mais à frente em outros estudos. E eu só quero ficar com essa parte. Qual é o aspecto também de Deus entregar esse livro a João? Olha só a ordem que Deus dá a João. Qual foi a ordem que Deus deu a João? Olha bem o que ele disse aí. Ele diz o quê? Ele fala para João que são as coisas que hão de ser, o que há de acontecer, ok? E ele diz, escreve
tudo que você vê e tudo que você ouve. Escreve. Talvez João, né, não estava entendendo muita coisa no início, talvez eu fale um pouquinho sobre isso, porque quem é que estava dominando naquele tempo? A gente sabe que nós tínhamos aí várias potências que dominaram o mundo, Babilônia, Medo-Persa, né? Mas nesse período, quem está dominando é Roma. Roma está dominando e de uma forma assustadora. Então Roma, ela começa por seus imperadores que desejavam ser adorados como Deus, e por que não dizer que eles queriam ser deuses, né? Mas o maior desejo dos imperadores era ser adorado. E você vai ver isso com Nero. Né? Nero, ele é comido de bicho por causa dessa adoração. Então eles tinham esse desejo de ser adorados como deuses. E como os cristãos apresentavam um Jesus que deveria ser adorado por todos, então começa-se uma grande perseguição aos cristãos. Tá? Uma grande perseguição, e é justamente dentro desse cenário, tá, que, se não me falha a memória, essa perseguição começa, essa em que João foi preso, acho que, se não me falha a memória, no ano 65, e aí João está na ilha de Pátmos. Mas deixa eu voltar um pouquinho, e eu quero ler o capítulo 1, verso 3, para a gente também entender um outro ponto bem legal, que diz assim: feliz o que? Feliz o que lê, os que escutam as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão, porque o tempo está ok. Quando ele fala que o tempo está próximo, ele está falando de quê? Da volta de Jesus. O tempo está próximo. Quando ele diz, bem-aventurado os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Bem, então Apocalipse também é um convite para sermos felizes. Apocalipse é um convite para a felicidade. Porque qual o significado da palavra bem-aventurado? Quem sabe? Isso. Só que é mais profundo. O significado é mais que felizes. Ok? Bem-aventurado, mais que felizes. Então, ele está dizendo, mais que felizes são, ou serão, os que lê, os que ouvem e os que guardam as profecias desse livro. Felizes, mais do que felizes. Vocês têm noção desse sentido, mais do que felizes? Os que lê, os que ouvem e guardam a profecia desse livro, entendem por que o livro do Apocalipse foi muito pouco ensinado durante todos esses anos? Entende por que o livro do Apocalipse não é aberto para ser ensinado nas igrejas? Porque é um convite de Deus, é um convite de Jesus, é um convite do Espírito Santo para sermos felizes. E esse convite para sermos felizes é uma felicidade passageira? Não, é um convite à felicidade eterna. Olha bem, mais que felizes, muito mais que felizes. É um convite para uma felicidade eterna. Então, o Apocalipse ele nos convida para sermos felizes. Se eu perguntar para você assim, cara, como você quer conhecer o futuro? O que você diria para ele? Como você conheceria o futuro?
Só tem uma resposta: por meio das profecias. Não vem com Nostradamus, que não vai rolar. A única coisa fiel e verdadeira que vai apontar para o futuro verdadeiro, o que há de acontecer, é a Bíblia Sagrada. Até hoje, por mais que eles tentaram, não conseguiram fazer cair uma vírgula da Bíblia Sagrada. E olha que há milhares, ou por que não dizer milhões de cientistas tentando descaracterizar a nossa fé, tentando envergonhar a nossa fé por meio da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Então eu pergunto a vocês, como esse livro chegou até nós? Eu já dei a resposta. Como esse livro chegou até nós? Eu quero que vocês vejam. Vocês não peguem, não tem como vocês pegarem um contexto geral, mas eu quero que vocês se apeguem a detalhes importantes como esse. E por isso que eu faço perguntas para facilitar, tá? Como esse livro chegou até nós? Simples. Deus deu a Jesus, que deu o seu anjo, que deu a João, e João entregou para a gente. Tudo bem? Então veja que não é um livro como outro qualquer. Se eu perguntar a você, como o livro de Mateus chegou até nós? Como o livro de Lucas chegou até nós? Você vai ver que o Espírito Santo inspirou para que ele escrevesse. Mas veja a diferença entre o livro de Lucas, de Mateus, de Gênesis, em relação ao livro do Apocalipse. Tem diferença ou não tem? Por quê? Não vi. Vocês viram a diferença? Que coisa... eu gostaria de entender por que passou por tantas mãos. Veja que coisa linda, como Deus ele honra, sabe? Como Deus é ético, como Deus ele é sensacional, tá? Então seria esse aí. Vamos lá, só para a gente memorizar. O que significa a palavra Apocalipse? Sim, muito. Também, mas o nome é revelação, mas eu entendo como esperança também, porque o que nós perdemos em Gênesis, Deus nos devolve no livro do Apocalipse. Então, é uma esperança sensacional, né? O que Deus nos dá por meio do livro do Apocalipse. Tudo bem, gente? Por favor, qualquer pergunta, levante a mão. Não deixa passar. Agora, eu queria fazer uma pergunta bem curiosa que o pessoal que estava na salinha, né? Eles cabem, é claro. E eu queria perguntar a vocês, que anjo seria esse, o anjo de Jesus? Vocês lembram que quando Maria estava grávida, vem um anjo trazer para ela uma notificação. E esse anjo é Gabriel. Quando Zacarias também está no templo, um anjo vem trazer uma notícia que ele teria um filho e seu nome deveria ser colocado João Batista, e ele sai mudo de dentro do templo. Se você observar no Monte das Oliveiras também, se não me falha a memória, no Getsemane, quando Jesus estava em agonia, um anjo desce do céu para confortá-lo, né? E a gente vai um pouco mais distante, 700 anos atrás, a gente vai ver um homem de Deus que está cativo. Seu nome é Daniel. E quando ele se coloca para jejuar e orar,
Há um anjo que se apresenta, e se você for comparar, olha bem, se você for comparar a presença do anjo, alguém aí pode abrir lá, se quiser, lá em Daniel, eu acho que, se não me falha a memória, eu acho que é Daniel 3 ou é 10, estou na dúvida agora. É, ele, ele, é, ele se manifesta muito idêntico à manifestação a João. Se você observar, você vai ver que João cai como morto, Daniel cai como morto na presença dele. É a mesma coisa, por incrível que pareça, tá? Vê se é Daniel 3 ou se é 10. Estou na dúvida. A sua Bíblia parece um caderno. Maneiro. Vê se é Daniel 10, 3, 3, 10, sei lá. Acharam? É 3, não é? É 10. Veio. Pode? Lê rapidinho. Só a parte que ele cai. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Olha bem. É a mesma coisa aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então a gente entende que é o mesmo anjo que se apresenta. E a gente também entende, por incrível que pareça, que quando o Senhor visita Abraão, ele também está no meio. Tá? A gente entende que ele está junto com Deus ali do lado. Tá? Só para vocês terem essa curiosidade aí. Então, eu quero que vocês me respondam o seguinte. Vamos por parte. Por que que todos que abrem o livro do Apocalipse não conseguem entender? Por que Deus pega o livro que nasce no seu coração? Preste atenção. O livro nasce no coração de Deus. Deus, então, dá o livro pronto para Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, entrega para o seu anjo, que entrega a João, que vai escrever o que vê, o que ouve, e entregar à igreja. Por que que Deus colocou símbolos nos livros que era para entregar à igreja? Porque o livro do Apocalipse está em símbolos, em códigos. Por que Deus faria isso? Alguém? Talvez você se pergunte por que que eu abro o livro, já abri e não consegui entender. Por isso as pessoas desistem. Mas eu queria ler com vocês Lucas 8, verso 10. Coloca aí, John Alan. Alguém lê aqui para mim? Lucas 8, 10. Eu nem sei o que está escrito aí. John Alan, se você tiver com o microfone e quiser ler, pode ler. Me ajuda que eu não preciso ficar olhando para trás. Ou alguém aqui? Isso. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Alguém entendeu? Alguém entendeu aí? Então tá, explica para mim quem entendeu. A própria Bíblia vai dizer que o Espírito ele nos ensinaria todas as coisas, inclusive a revelação. Então, sem o Espírito, não tem como o mundo saber o que está revelado. Muito legal, tá vendo? Muito legal.
Só há uma forma. Olha só, quem conhece os pensamentos de Deus ou o coração de Deus? O Espírito Santo. Então, se esse livro nasce no coração de Deus, e Deus coloca códigos, símbolos nesse livro, quem pode decifrá-lo na Terra? Aumenta esse microfone, filho, tá baixo. Ou é você? Acho que sou eu. Não Eu acho que melhorou. tem um significado até mesmo Ficou do bom. próprio tabernáculo e da própria arca, porque Deus ouvia todos, mas falar ele só falava através da arca, pela arca. Então, o Símbolo sacerdote, e código. símbolo e código. Então, é o contexto de hoje. Não tem como entender a palavra se não for pela palavra, se não for pelo Espírito. E é preciso ter fé, é preciso ser filho, não é de qualquer maneira e de qualquer lugar. Muito bem. Tu falou uma coisa de qualquer, tem que ser filho, não é de qualquer maneira. 1 Coríntios capítulo 2, 14, se não me falha a memória. Eu acho que é. Se for, me desculpa, depois a gente acha. 1 Coríntios capítulo 2, 14. E vocês leem aí, tá? É porque ela falou o negócio aqui e me lembrou. Leia aí para mim. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso que a pastora Glaucia acabou de falar. Quando o homem natural se debruça sobre a Bíblia Sagrada, quando ele se debruça sobre o livro do Apocalipse, ele não vai discernir as coisas espirituais que estão contidas dentro da letra, da palavra, porque elas estão discernidas espiritualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo vai discernir espiritualmente para se conectar ao nosso espírito, para nos levar ao entendimento da verdade. Bom, falei, eu acho que muita gente não entendeu, foi nada. Né? Então, porque ela se discerne espiritualmente, ou seja, pelo Espírito Santo, que ao habitar a nossa vida, ele vai discernir e vai então traduzir para o nosso espírito, que vai levar ao nosso entendimento esse conhecimento da verdade. E também tem um outro episódio da própria Bíblia que quando Jesus ele vai subir ao monte, a sua alma estava angustiada e ele sobe apenas com seus discípulos. E os que estavam ali embaixo ficaram. Mas aqueles que estavam próximos de Jesus, Jesus revelou o seu coração, revelou o que estava acontecendo. Vou falar sobre isso, bem interessante também. Veja. Vareda, acho que eu posso ajudar. Pode. A Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles que o amam. Eu tenho uma força de expressão que eu costumo dizer que a Bíblia ela é como se fosse um raio-x. A partir do momento que você lê ela, ela está te lendo. E se ela não encontrar dentro do nosso interior uma busca para que realmente eu declare em atitude que eu amo ao Senhor, é como se um código não fosse aberto. Então, na verdade, a Bíblia precisa encontrar no meu interior uma luta pela obediência. E é por essa declaração de amor. Aí sim, os céus serão abertos e o entendimento pode ser revelado. Muito, muito bom, muito bom. O amor é um poder que governa todo o universo. E ele é tão real que os cientistas estão super preocupados com isso e estão se debruçando nisso. É muito engraçado. Eu espero que ele chegue a algum lugar. Né? Então, o amor é algo real. Mas o amor eu não estou falando desse amor sentimento, não. Tá? Esse amor sentimento é uma forma que o corpo humano consegue entender e traduzir.
mas o Espírito não traduz o amor da mesma maneira que o corpo. Tá claro isso? Quando você vai crescendo na graça e no conhecimento, e eu vou usar essa linguagem aqui, o teu espírito evolui. Não sou kardecista. O teu espírito evolui. Ele vai crescer por causa da comunhão com o Espírito Santo. Então ele vai se elevar por esse conhecimento que os seres humanos não têm natural, não têm. Então, ele começa a interpretar esse amor de uma forma muito diferente dos outros. Por isso que você vai olhar para Shaul, né? E você vai ver Paulo, tá, gente? Você vai olhar para ele e vai ver ele tendo comportamentos assombrosos em relação à sua realidade. No entanto, ele não está sofrendo. Mas aos olhos de quem olha para ele está sofrendo, porém, ele está amando. Aos olhos de uma pessoa que não tem um espírito evoluído, ele olha para Jesus Cristo e entende que Jesus está sofrendo. Porém, Jesus está amando. Alguém está conseguindo realmente entender a percepção errônea em quem não habita o Espírito Santo de uma forma completa? Ele olha para o sofrimento e não consegue enxergar amor. Ele enxerga dor. É isso aí. Mas quando você cresce espiritualmente, você tem um discernimento. Veja, o discernimento espiritual. Por isso que aqui nós lemos, discerne o quê? As coisas se discernem para o homem espiritual, as coisas se discernem espiritualmente. Deixa de ser carnal e passa a ser espiritual. Porque Jesus amava quem o odiava? Veja, amar aqui não é no sentido de correr para abraçar ou beijar ou ficar agarrado. Esquece isso. Quando Jesus fala amai os seus inimigos, não está falando para você ficar beijando eles, agarrando eles, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é nada disso. Quando Jesus fala isso, ele está falando, olha, não tente mal por ele ser quem ele é. Entende? Ele só é assim porque ele não tem o que você tem. Ele não evoluiu como você evoluiu. Ele só é carne. Então, tudo que desaprova ele, que discorda dele, ele vai ter raiva. Entende? Por exemplo, se eu brigar com você, você vai ficar com raiva de mim. Se eu chamar a sua atenção, você fica com raiva de mim. Se eu chamar a atenção do seu filho, você fica com raiva de mim. Por quê? Porque você é carne. E aí já te deixo tu falar, eu não vou te odiar como você passou a me odiar. Não, eu entendo a sua posição hoje, porque eu tenho o discernimento. Por isso eu vou te amar. Eu não vou deixar o seu estado interferir na minha percepção. Difícil? Tudo bem? Pode falar, meu amor, senão vou deixar, você vai acabar esquecendo. Fala. Então, pastor, esse livro, a Bíblia em si, ela é tão
os filhos de Cristo, de quem escolheu, de quem quer ter esse entendimento, esse conhecimento espiritual, que até algumas coisas que estão sendo reveladas pela ciência, ainda assim as pessoas não querem acreditar. Saiu uma nota falando sobre a questão do arco-íris, que o arco-íris, todo mundo achava que ele tinha fim, só que os cientistas descobriram que ele é realmente um círculo, que ele é uma aliança, ele é realmente uma aliança como fala na Bíblia. E ainda assim eu vi pessoas falando, Caramba. mas o que tem que isso foi descoberto? Nada a ver. Sendo que as pessoas sempre batiam na tecla, como é uma aliança se não é um círculo? Como é uma aliança biblicamente se não é um círculo? E aí agora os cientistas descobriram que é um círculo, o arco-íris, que ele não tem fim. E também lindo. outra coisa que foi descoberta é que a célula que nós fomos, que nosso corpo tem uma célula que realmente tem no solo. Os cientistas descobriram. E ainda assim tem pessoas que falam, mas nada, o que tem? Tem várias células vão ser descobertas, que tem várias coisas. Então essa é a questão do discernimento de espírito. Que só quem é do espírito que vai entender o que é do espírito. Quem não é, vai ficar na incredulidade até Jesus. Sempre, né? Verdade. Quem falou? Sim, Por meio da fé. para ajudar a gente a compreender também, a Bíblia vai trazer um texto que fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. O que isso quer dizer de forma objetiva? Imagina um interior que durante, vamos supor, 20 anos, ele esteve morto em práticas. A cada atitude que nós tomamos sem Cristo, sem essa ação do Espírito Santo, vai criando uma morte espiritual. A gente já escutou na medicina falar sobre uma morte múltipla dos órgãos. Eu não sei se eu falei a palavra nem acho que certa. Mas, ou seja, isso vai gerando uma morte espiritual em cada cômodo. A gente pode usar numa força de linguagem no nosso interior. E quando a gente vai se deparar com a verdade que é a Bíblia, como que a gente vai compreender? A gente precisa justamente desse processo de permissão da entrada do Espírito Santo para ir extraindo tudo aquilo que o mundo foi gerando em nós. Por isso que uma pessoa ela não tem como compreender e discernir as coisas que estão nas Escrituras. Por isso que às vezes há uma dificuldade de nós conseguirmos compreender e entender. Porque o nosso interior está nesse processo de desconstrução de tudo aquilo que foi gerado e formatado. Muito bom. Por isso, gente, eu tenho pedido aos senhores para que vocês se orem, para que vocês se debrucem sobre a oração, porque a oração é a única ferramenta que vai te conectar com o Espírito Santo. A oração. Se você não se separar para jejuar e orar, vai ficar você fica muito afastado do reino dos céus. O reino dos céus, ele é um local real e verdadeiro, mas também é um estado de consciência. Entende? Por isso eu peço a vocês que orem, e orem por vocês, pela mente de vocês, pelo coração de vocês, e uma oração que eu sempre faço por mim, e vocês podem fazer, é a oração de expulsação de demônio. Gente, orem expulsando o demônio da vida de vocês, orem expulsando demônios da mente de vocês, do coração de vocês, do comportamento de vocês. Orem, e orem para valer. Não tenha medo ou vergonha disso. Orem expulsando demônios de enfermidade, demônio de prostituição, demônio de tudo. Orem. Vocês vão sentir o corpo de vocês arrepiar assustadoramente, tá? Orem. Não fique esperando alguém fazer isso por vocês, não. Façam isso, tá? Então, nós lemos Lucas 8:10. Alguém lembra ainda do que foi que estava escrito? Joana, bota na tela, fazendo favor, filho. Lê ali para mim, para eles lembrarem. Vamos mostrar por que o livro do Apocalipse não é entendido por todos e a gente fecha. Vai, essa parte. Ele disse:
A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Olha como é sério, olha bem. O que Jesus está dizendo? Eu falo por parábolas para que alguns vejam, para que eles ouvem, ou seja, eles vão olhar, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão entender. Mas a vocês foi dado o conhecer. A vocês, com quem que ele está falando? Com quem que eles estão falando, gente? Com os discípulos. Agora eu vou abrir uma... Olha bem o que eu quero que vocês entendam, por favor. Veja bem. Ser da igreja não significa ser discípulo. Eu quero que vocês entendam que quando Jesus fala isso, há uma multidão por trás dos discípulos. Eu não estou falando de 10, eu estou falando de centenas, de dezenas. Estavam no mesmo lugar, estavam acompanhando Jesus. Mas ele vai falar isso para os 12. Então, isso é dado a conhecer aos discípulos. Discípulos é algo surreal. Ou você é convidado, ou você se apresenta. Entenderam isso? Entre as duas, quem era discípulo? Marta ou Maria? Por quê? Quando ela ora, a oração de Marta e de Maria é a mesma. Mas quem é que faz Jesus chorar? E quem é que faz Jesus parar? E quem é que faz Jesus atender a oração? De quem? Foi de Marta ou de Maria? Então significa que Deus a Deus, eu vou falar a palavra correta no hebraico original, né? Como quem diz, Deus não ouve a oração de quem não é discípulo. Veja, a palavra ouvir, Deus quando fala assim, Deus ouviu, significa, Deus quando ele ouve algo, ele responde na hora. Não é aquela coisa de ouvir e vou fazer depois, não. Quando a palavra fala Deus ouviu, significa que Deus já agiu. Deu para entender? Não é essa coisa, pô, Deus ouviu a oração de Ana. Quando Deus ouve, Deus responde. Na hora, é bater no cetro e voltar. Está claro isso? Quando Deus não responde, é porque ele não ouviu. Deus, ele é fiel aos seus critérios, né, pastor? Muito. É justamente assim, se você não entrar no senso que atrai essa corrente espiritual que Deus estabeleceu, você não vai desfrutar desses benefícios, né? Essa é a minha preocupação. De tanta gente na presença de Deus e não desfrutar do que Deus já liberou. Por causa preguiça,